desmontou o esquema da grande mídia esquerdalha deste país, Datafolha, Folha, estão nas mãos de Sérgio Moro. E você vai entender isso conosco aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante para nós. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Agora mesmo, clique no botãozinho vermelho do inscreva-se e logo após no sininho para receber as nossas notificações todos os dias. Parece que o Datafolha decidiu agora partir com todas as forças contra Sérgio Moro. Mas é claro, o nosso querido ministro desmascarou a pesquisa e desmentiu também a Folha de São Paulo. Logo mais, estão todos desesperados com o ministro e atacando ele por todos os lados. Mas claro, o ministro Sérgio Moro sabe bem aonde mexer e como mexer, e a punição virá com toda certeza. Segundo divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, o Datafolha teria trazido uma pesquisa que demonstra que as principais propostas do governo Jair Bolsonaro, que estariam em sua boa parte consolidadas no pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro, não contariam com o apoio da população. Isso foi o que apontou, com dados, segundo a própria Folha de São Paulo, inéditos à pesquisa Datafolha. Eles evidenciam que para a maioria dos brasileiros a posse de armas deve ser proibida, 64%, e a sociedade não fica mais segura com pessoas armadas para se proteger, isso 72%. Uma parcela expressivamente maior também avalia que a polícia não pode ter liberdade para atirar em suspeitos, porque pode atingir inocentes, 81%, que policiais que matam devem ser investigados, 79%, e que quem atira em alguém por estar muito nervoso deve ser punido, 82%. A segurança pública, ao lado do combate à corrupção, foi a grande bandeira da campanha bolsonarista e por isso muito atacada por estas mídias esquerdalhas, Datafolha e Folha de São Paulo. Entre as principais promessas do presidente estavam a facilitação da posse de arma, instituída via decreto nos primeiros 15 dias de governo, e o que ele chama de retaguarda jurídica para ações de combate ao crime. O Datafolha então se demonstra contra o pacote de Sérgio Moro. Diz que a maioria dos brasileiros é contra pontos chaves do pacote anticrime de Sérgio Moro. Pontos estes destacados agora há pouco pelo nosso canal, onde traz que 64% dos brasileiros consideram que a posse de armas deve ser proibida e 72% que a sociedade não fica mais segura com pessoas armadas e 79% que consideram que mortes efetuadas por policiais devam ser investigadas. Mas, curiosamente, nenhum desses pontos faz parte do pacote anticrime. E logo Sérgio Moro já se pronunciou, destacando a terrível falha da tal pesquisa Datafolha e partindo para cima sim, mostrando a que ele veio. O jornal Folha de São Paulo, em busca de quais interesses nós não sabemos, age deliberadamente contra o nosso país e contra o governo Bolsonaro. Faz uma oposição acirrada que lembra muito bem a forma de oposição do governo petista. Sem nenhuma responsabilidade, inconsequente, indecorosa e maledicente. Tenta de todas as formas desconstruir a imagem do governo Bolsonaro, atacando com todas as armas falas do presidente e agora, por sua vez, do próprio ministro da Justiça. Como já foi declarado antes, durante as eleições, o jornal transformou-se, infelizmente, num autêntico disseminador de fake news, invariavelmente desmascarados, como traz o jornal da Cidade Online. Com isso, perdeu toda a sua credibilidade. Ninguém mais acredita numa só linha do que é escrito no jornal. Mas nesta quinta-feira foi a vez do ministro da Justiça desmascarar a Folha. A manchete do jornal sobre mais uma pesquisa do Instituto Datafolha. Maioria é contra pontos-chave de pacote anticrime de Moro, foi o alvo sim do nosso ministro,
que trouxe a verdade. Ele veio com todas as forças e no Twitter destacou: a pesquisa do Datafolha rendeu manchete na Folha de São Paulo. Maioria é contra pontos-chave de pacote anticrime de Moro. Bem, nenhuma das perguntas feitas na pesquisa diz respeito a medidas constantes no projeto de lei anticrime. E ainda continua, por exemplo, nada há no projeto que defenda licença para policiais atirarem em inocentes, ou mesmo em suspeitos, ou que episódios assim devam ser investigados. Em nenhum lugar defende-se que pessoas, simplesmente por estarem nervosas, possam atirar em qualquer e permanecer impunes. Pesquisas de opinião são importantes para auxiliar na construção de políticas públicas. Ainda espero que alguma possa ser feita sobre o projeto de lei anticrime e seus pontos-chave, medidas simples e eficazes contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos. Uma sugestão: perguntar sobre a opinião das pessoas acerca da execução imediata da condenação criminal após julgamento por corte de apelação. Um ponto fundamental do projeto. Acusados poderosos manipulam o sistema, recursos para evitar punição mesmo quando culpados. Ou ainda perguntar se homicidas e feminicidas devem ser presos logo após a condenação por um tribunal do júri, ou se devem esperar o trânsito em julgado, que pode levar 20 ou 30 anos. Outro ponto importante do projeto. A pesquisa mal feita apenas reforça a necessidade de continuar explicando aqui no Twitter o projeto de lei anticrime. Volto às explicações em breve, destacou o ministro da Justiça Sérgio Moro, que não mediu esforços para trazer à tona e desmascarar as mentiras do Datafolha e, por conseguinte, sendo compartilhadas pelo jornal Folha de São Paulo com um título nada amigável que atacava fortemente o projeto de Sérgio Moro, destacando de forma errônea e mentirosa que a maioria do povo brasileiro está contra o pacote anticrime de Moro. A maioria do povo brasileiro está a favor do pacote anticrime. Para vocês que ficam defendendo criminosos, saibam que o brasileiro está cansado de se tornar refém de bandidos, e nós vimos sim, neste pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, uma oportunidade de ver criminosos atrás das grades, e não estamos presenciando tanta injustiça e impunidade como vem acontecendo na justiça do nosso país. Tantos bandidos, criminosos, corruptos sendo soltos, não sendo condenados, ou então, quando condenados, estarem livres por algum ministro que decide assim. Nós queremos justiça e nós apoiamos o governo Bolsonaro e apoiamos sim o ministro Sérgio Moro. Por isso queremos saber a sua opinião aqui no nosso canal. Deixa aqui o seu recado ao Datafolha e à Folha de São Paulo, que insistem em combater a verdade, que insistem em combater um governo que tem cumprido as suas promessas e tem lutado em favor de cada cidadão brasileiro, cidadão de bem. Não estamos falando aqui de criminosos, não. Estamos falando de cidadãos de bem que tiveram seus direitos usurpados e colocados nas mãos de criminosos, de bandidos e corruptos, que infelizmente muitos ainda estão no governo deste país. É hora de uma limpeza geral. Assim como o Bolsonaro vem fazendo, limpando, tirando cargos comissionados, exonerando homens e mulheres que estavam ali compactuando com todo o comunismo da esquerda. Nós queremos que você deixe aqui a sua opinião, que você deixe o seu recado, que você compartilhe muito este vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e vamos continuar juntos nesta luta por um Brasil mais justo e livre da corrupção. Deixe o seu recado aqui e voltamos já com mais informações para você.